Aleluia. Irmãos, vocês creem que vocês estão num ambiente espiritual? Aleluia. Vamos orar em línguas neste momento, irmão, por favor. Rompe em línguas, irmãos. Ora em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas. Oh, Espírito Santo de Deus. Salmo de número 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará tudo por você. Outras versões dizem: Ele fará com que tudo isso pare. O nosso culto é um culto de entrega, irmãos. O nosso culto não é para assistir. A gente não vem marcar presença na igreja. Nós viemos aqui esta noite para entregar a Deus o perfeito louvor, a perfeita adoração. Aleluia. E nós anulamos neste momento todas as obras do inimigo. Nós vamos romper em fé aqui esta noite. Nós vamos romper em fé aqui esta noite. O nome do Senhor será glorificado em nosso meio aqui esta noite. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Antes de você sentar, meu irmão, cumprimente pelo menos 2 pessoas abençoadas. Libere pelo menos 1 ou 2 palavras proféticas sobre a vida dele, sobre a vida dela. Abençoe ele, abençoe ela neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Provavelmente você não viu ele esta semana, não viu ela esta semana. Há muito tempo você não vê. Mate a saudade e salde ele com alegria, liberando uma palavra de bênção, uma palavra de bênção, uma palavra de bênção. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Poder sentar, meus irmãos, poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Bendito é Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aleluia. Alguém lá no corredor respondeu mais forte que você que está aqui. Meus irmãos, vamos esta noite sermos esticados pela palavra de Deus. Se você está livre e quer crescer cada vez mais na palavra de Deus, ser esticado, se é sua vontade, diga amém, irmão. Amém, seja feita a sua vontade. Por gentileza, Tiago, capítulo de número 5, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. E o versículo de número 7. Tiago 4, e o versículo de número 7. Diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós. Resisti, pois, a Deus. Ou melhor, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, nós estaremos dando continuidade à temática sobre santidade. E você já percebeu a temática ou a tônica desta palavra, santidade? Que é posicionamento. É de você se ver de uma vida de santidade. Aquilo que você se enxerga é aquilo que você é. Não é aquilo tão somente que os outros falam, é aquilo como você se enxerga, é aquilo que você é. E nós falamos na outra vez, embora eu depois até vi a mensagem toda e, meu Deus, eu poderia ter aplicado melhor isso aqui ou isso aqui, não consegui da maneira como eu queria, mas a gente abordou um pouco sobre posicionamento na santidade, né? Mas quando você vai ler todo o parâmetro bíblico sobre santidade, que é um tema bastante abordado na Bíblia, você vai entender claramente que é posicionamento. Por vezes você pode não entender o progressivo, mas você vai entender que é um posicionamento. E quando nós estamos falando sobre esse texto que Tiago veio falar, Tiago ele está falando de algo que ele viu diretamente. Tiago ele está falando de um exemplo que ele viu diretamente com Jesus. E o escritor, esse apóstolo, esse mestre, ele tem muitas lições. Se eu fosse você, eu me achegaria mais no livro de Tiago e a sua vida vai dar um upgrade. Né? Falei certo? Cadê? Falei? Não vou nem falar de novo, porque senão talvez eu vá errar. Mas vai dar um salto muito bom. Então, depois, se você puder, você leia, mas leia com atenção o que Tiago vai falar. Mas eu quero abordar esta noite sobre isto aqui. Na verdade, Deus me deu inspiração hoje pela manhã para ministrar sobre isso aqui. E eu sempre gosto de começar um esboço a partir do ponto inicial, que é o tema. Que é o tema. Só que Deus me deu o texto, mas não me deu o tema. Eu fiquei, Jesus, e agora? Bem, na verdade, até agora eu não sei o tema. Então, o pastor, quando for lá colocar no YouTube, Deus abençoe sua vida, ele vai colocar um tema lá. Mas, quando veio a palavra sobre resistir ao diabo, está falando de você estar posicionado para um combate diretamente. Bem, na verdade, irmão, a gente por vezes está aqui num ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente de unção, um ambiente onde tudo é favorável à nossa fé. Então aqui a gente é edificado, aqui a gente é exortado, consolado, e a gente aqui por vezes sai daqui animado, peito aberto, não, agora eu estou bem. Amanhã, se eu ver um demônio aí, meu irmão, eu dou só de cruzar na cara dele. Se passar na minha frente, que ele não venha não, que eu estou aqui cheio de Deus. Eu estou no giraia para dar na cara de um demônio. Só que aí chega a segunda-feira, a vida é cotidiana. Vem as mesmas coisas. Vem o trabalho, vem a escola, a faculdade, a procura de algo. A rotina acontece. Porque o ambiente lá fora não é esse mesmo ambiente que aqui está. Porque uma coisa é eu ser. Nós somos, cada um é o templo do Espírito Santo de Deus. Cada um tem dentro de si o Espírito Santo. Mas imagina essa comunidade aqui. Irmão, a gente junto,
faz muita coisa boa. Só que no outro dia, cada um está na selva. Cada um vai para um lado. Então, cada um tem os seus embates. Quando eu falei sobre, quando Paulo vai dizer, não deis a lugar ao diabo, eu já falei aqui que ele vem todos os dias para nos provocar, para nos incitar à rebelião. E nada melhor para começar esse texto do que lendo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vai começar falando a respeito do que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. A partir do versículo 1. E ele é levado para o diabo, só que observe, o diabo não começou a tentação nesse capítulo. Ele não começou a tentação nesse momento. A partir do momento que Jesus agora foi oficializado como Filho de Deus perante a humanidade, agora que Jesus deu a legalidade para o Pai agir na terra, ele fez a ligação entre a terra e os céus. A partir daquele momento, o diabo foi agora instigado, liberado, alguma coisa assim, para tentar Jesus. Por muito tempo eu pensei que tinha começado aqui em Mateus capítulo 4. Mas desde quando ele foi batizado no Rio Jordão, quando o Espírito Santo veio sobre ele, fez a junção do espiritual com o material, do celestial com o humano, a partir dali o diabo começou a tentar Jesus. E ele passou 40 dias em jejum completo. Se você puder depois adquirir o livro A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá, irmão, você vai ter um exemplo, um didático sobre esse texto aqui extraordinário. A cultura do jejum vai mudar a tua vida e você vai ter uma compreensão melhor sobre o jejum. Jesus está ali jejuando. O diabo chega para Jesus e ele faz 3 tentações em 3 áreas que, na maioria das vezes, vai ter na nossa vida, entre outros, por mais do que esses 3. A primeira, Jesus é tentado na sua satisfação física. Na sua satisfação física. Quando o diabo diz para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Observe que momentos antes, dias antes, o próprio Deus está dizendo publicamente, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus está dizendo. E o diabo, por vezes, ele não vem mudar a palavra de Deus. Ele só vem mudar alguma coisa para que você gere dúvida a respeito da palavra de Deus. Então, por isso que o diabo chega. Se tu és. Ele não mudou a frase, ele só colocou um se de dúvida. Se de fato tu és. Então, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha total legalidade, irmão. Ele tinha total autonomia ali, ele poderia fazer, porque com ele já estava todo o poder na vida dele, já havia ali. Tanto é que mais na frente, João capítulo 2, quando ele vai para um casamento, ele transforma uma água em vinho, irmão. Se ele transforma água em vinho, o que é uma pedra em pão? Nada para Jesus. Só que Jesus não poderia, e ele nem queria dar moral ao diabo. O diabo chegou com a sua tentação física. E às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, eu sou muito tentado. Está tudo bem, irmão. Ser tentado é uma coisa. Isso não está implícito que eu barre isso acontecer. Agora, Deus ceder à tentação, aí é única e exclusiva vontade minha. Quando eu entendi que os meus erros não eram motivados pelo diabo, nem pelas pessoas ao meu redor. Quando eu entendi que a culpa total era minha e que eu precisava mudar, que eu comecei a dar um tapa no meu rosto, olhando para o espelho, dizendo, Jackson, muda. Jackson, te ajeita, toma jeito, vira homem, rapaz. Porque eu não podia deixar de usar essa frase.
Foi daí que a chave mudou para mim. Porque uma coisa é o diabo chegar e trazer os seus banquetes físicos para mim. Isso aí é dever dele, e ele vai fazer até que a igreja seja arrebatada. Porém, Deus ceder, irmão, aí é uma parte minha. Então, cabe a você se posicionar. Porque até porque, não sei porque eu estou falando tanto porque, mas até porque você precisa entender quem você é. Porque quando você entende quem você é, você sabe o que tem. E se você sabe o que tem, você também sabe o que pode perder. Irmão, e entre a tentação do diabo e aquilo que a gente tem, quem tem a perder somos nós. Porque Deus não habita, Deus não concorda onde há prática pecaminosa. Deus não age, Deus não habita, Deus não libera a atmosfera poderosa. Mas à medida que eu me arrependo, Hebreus vai dizer que eu alcanço misericórdia. Quem confessa, que deixa, ou seja, há uma mudança de ideia, uma mudança de comportamento, esse alcança misericórdia. Deus está sempre favorável a nos perdoar, a nos ajudar, a nos fortalecer. Agora, desde que eu tenha esse posicionamento, olhe para cá, olhe para cá. Isso é parte minha. E Jesus está dando a prova. Eu não dependo das tuas propostas. Eu não dependo dos teus desafios. Eu não dependo das tuas tentações. Eu dependo unicamente da palavra de Deus. Irmão, necessidade física, todo mundo aqui tem. Não existe esse que não tenha. Mas, ao mesmo tempo, eu e você precisamos ter uma sede da palavra de Deus. Ao chegar ao passo, como Davi que dizia: o meu desejo é morar na tua casa, para todos os dias estar contemplando a tua face. Ao passo que eu consiga chegar como Paulo e dizer: tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, para mim, eu comparo como esterco, não vale de nada, porque eu tenho muito a ganhar com Cristo Jesus, irmão. Melhor é viver do maná de Deus, irmão. A coisa mais saborosa é você viver do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que o diabo te dá, irmão, é como aquele eu estou tentando lembrar aqui que a gente chamava cocozinho que vinha num negocinho branco assim, que na época que ventava muito, aí vinha uns negocinhos brancos, tipo neve, e aí vinha um coquinho dentro. Só quem é dinossauro vai entender isso aqui. Aí você pegava aquilo ali, tipo um algodãozinho, eu não sei o que era aquilo. Aí tinha um coquinho dentro, irmão. Aí você tirava aquele negócio e comia. Só que você comia, não enchia o bucho. É igual algodão doce, para ser mais fácil, já pus Nutella de agora. Algodão doce. Você vai e pega aquele negócio desse tamanhão aqui, irmão. Você começa a dar a primeira bocada, ele começa a desaparecer. Desaparecer. Isso é o diabo. Ele chega com algo desse tamanho. Aí você vai com fome. Aí você dá aquela bocada e o negócio desaparece. Vai ver, só ficou a sujeira na tua mão. E a diabetes. Irmão, Deus tem muito mais para dar para a nossa vida, irmão. Agora, desde que você decida-se, eu sou filho de Deus, eu tenho muito mais a ganhar com Deus do que aceitar as propostas do diabo. Você entende quem você é? Você entende quem você é? Você entende quem você é? Você entende o que você é? Eu não vou parar de repetir quando você não se manifestar, irmão. Você entende o que você é, irmão? Você é rei, irmão. Você é rei, irmão. Você é rei. Porque o diabo só vai lançar alguma coisa que ele não pode. Mas Deus só vai lançar para você aquilo que ele já tem te dado, irmão. Aleluia. É para você ter dado um pulo da cadeira, mas tudo bem. Parece que está um pouquinho mais devagar o HD, está igual um celular de alguns. A segunda tentação que Jesus teve
Foi na revelia da promessa de Deus. Observe, irmão. A coisa que o diabo mais tenta atacar é que eu não me mantenha firme nas promessas de Deus. E como é que eu me mantenho firme na promessa de Deus? Através da palavra. Se o diabo tirar a sua atenção da palavra, irmão, você esquece a promessa. É fácil a gente perguntar para alguma pessoa: Deus já prometeu alguma coisa para você? Muitos vão dizer: sim. Há quanto tempo? Há muito tempo atrás. A segunda pergunta que eu gosto de fazer é: por que ainda não aconteceu? As pessoas sempre vão colocar alguma coisa no meio. Família, trabalho, projetos, afins. E o diabo é estrategista em colocar barreiras entre a minha vida e o cumprimento da promessa de Deus. Irmão, se uma caminhada que era de 40 dias para se tornar em 40 anos, aquele povo comeu fácil o maná do diabo. E a gente não pode, de maneira alguma, ficar desconectado das promessas de Deus. E por vezes é fácil. Eu tenho que contar para os irmãos, eu moro numa esquina, e do meu lado esquerdo, uma casa depois, era um bar. De frente para a minha casa, de lateral para a minha casa, depois da rua, é uma igreja, uma bênção. Passando a esquina, do outro lado, de frente, assim, mais ou menos, é um outro bar. Eu cheguei, irmão, a gente assumiu essa casa, se eu não estou enganado, sexta-feira, por aí. Irmão, de sexta-feira a domingo, eu quase que voltei no meu tempo de dança. Que era basicamente isso aqui. Eu ia para a festa, não sabia dançar durão, então não dançava, eu só ficava vendo os outros dançar. Mas era tanta zoada, desse lado aqui eram essas músicas de hoje em dia. Era um pula, era não sei o quê, só música indecente. A de cá era da velha guarda, das antigas, que não deixa de ser imoral. Só é uma roupagem mais romântica. E eu cheguei, botei o livro para ler e fiquei tentando ler, vendo as letras. Mas aqui era uma música e do nada eu tô aqui com a mão. Olha, irmão Alex, minha mão desviando. Aí eu tá repreendido, Satanás. Aí nessa hora veio uma revolta santa. Eu saí na garagem de casa, que é aberta. Eu estendi as minhas mãos para os dois lugares. O irmão Genilson já foi lá, ele viu isso aí. Eu estendi a mão para o bar da esquerda, para o bar da direita. E eu anulei as armas do diabo, as forças do inimigo. E declarei: vão abrir outro empreendimento. Esse bar vai fechar. Vão vender açaí, vão vender farinha, seja lá o quê. Mas bar não vai ter mais, irmão. Só que você acha que quando eu calei a boca o som parou? Parece que o bar da minha esquerda ouviu a minha oração e comprou uma caixa maior, irmão. E um dia, numa quinta-feira, não deu para mim vir para a igreja. Eu avisei o pastor que não dava para chegar, o carro não estava muito bom. O irmão Genilson não tinha tocado a mão nele. E depois que ele tocou a mão, meu carro ficou uma nave. Homem de Deus. E eu disse ao pastor, amém, irmão. Irmão, parece que o diabo foi lá, irmão Rodolfo, e tacou no volume máximo. Acho que ele quebrou o botão ali para ninguém mexer mais. Irmão, a gente estava em casa, era uma zoada tão grande, a gente comendo aquele tuque. E a gente quase endoidando. A gente foi lá para a área assim, e aquela zoada, a Rafael e os meninos falando. Eu disse: não tem problema, já tem uma palavra declarada. Eu me mantenho na palavra de Deus.
Só que aí você acha assim, não, pronto, ele ganhou, ele venceu, tudo parou. Aí o som mudou para a casa do lado. Do lado, irmão. Aí eu disse, parece que o diabo está querendo brincar mesmo de briga. Então vamos aqui pro fight. Fui lá para a rua de novo, irmão, eu tinha tido um momento de oração. Aí eu estava aqui no girar, irmão, estava igual o pastor, no modo turbo. Eu fui lá para fora, esse diabo, se tu quer, tu vai levar agora. Eu não estou para brincadeira, irmão, e quando eu estou assim, irmão, mexendo no meu pé, que eu estou com um negócio de Deus, irmão. É que você não está entendendo, eu estou cheio de Deus aqui, eu estou com uma unção aqui tão grande. Eu estou com uma raiva do diabo tão grande, que hoje ele vai apoiar com força aqui. Irmão, eu cheguei lá, esse diabo vem aqui, traz a tua cara que eu vou dar-lhe agora. Tu vai sair daqui com tudo, tu vai arrancar daqui, tu vai pegar o bacon, eu usei essa expressão paraense, tu vai pegar o bacon daqui porque você não tem legalidade. Eu já falei, você já ouviu minha voz, não adianta espernear, saia desse lugar. E as coisas vão acontecendo, você não vai percebendo. Aí um dia eu estou chegando em casa, estava lá a pessoa, sentada lá bebendo, só que sem som. Aí estava lá o outro camarada jogando dominó, bilhar, só vai um pessoal jogar bilhar, só que a zoada é bem baixinha. O camarada que comprou uma caixa desse tamanho aqui, irmão, que a gente chegou numa noite, numa zoada, a Rafael até falou para mim, é melhor ligar para a polícia. Eu até cheguei a ligar para a polícia. Só que aí Deus falou comigo, aonde está a tua fé? Onde está a tua autoridade? Que você confia mais na polícia do que na minha palavra. Aí eu cheguei, abri a janela, eu disse, Deus, eu me mantenho na palavra. Dias depois, chega o dono da casa, onde a gente mora alugado, que a casa do lado é dele também. Ele chegou para mim e disse, vizinho, você conhece alguém que está disposto a assumir a casa aqui do lado? Eu disse, por quê, irmão? Ele disse, porque o vizinho está se mudando. Alguém entendeu isso aqui, irmão? Aleluia. Eu disse, mas por que isso eu não sei, irmão? Eu só sei que ele pagou e não vai nem usar o resto do mês, irmão. Ele já disse que amanhã a casa já vai estar desocupada, e a casa está desocupada, e os bares estão sem música. Sabe por quê, irmão? Na nossa vida existe autoridade que Cristo nos garantiu, irmão. Você aceita a tribulação porque quer. Se você quiser, irmão, você vai morar no lugar de paz, irmão. Porque o teu lugar é lugar de paz. Na nossa vida, o plano de Deus é plano de paz e de prosperidade. Se você pegar a palavra, aonde você mora é lugar de paz. É lugar de paz. É lugar de paz, irmão. É por isso que eu não gosto desse microfone, que eu faço muita zoada. Irmão, se apega à palavra. Ontem eu fui brincar no Verbo Só aqui com os meninos. Aí a bola me derrubou. Fez uma falta gravíssima. Eu caí no chão, aí ficou doendo aqui. Eu passei a noite dolorido. Hoje de manhã a gente foi ali no Batista comprar pão e aqui dolorido. E eu já comecei meio que a dar uma puxada na perna assim. Aí o Espírito Santo falou comigo. Você ainda está com dor por quê? Já conhece a palavra. Aí eu disse, opa. Dei um passo atrás. Se você não tem nenhuma legalidade, saia daqui. E comecei a andar. Olha, depois a gente estava lá na aula de cuí, brincando, correndo, indo para lá e para cá. Quando eu cheguei aqui, eu já não sentia mais nenhuma dor. Irmão, você fica com a dor porque quer. Porque já tem uma palavra liberada para você. Já tem a cura disponível para você. Você vive numa situação difícil porque quer. Porque já existe palavra para tudo que você precisar. Deus já liberou a palavra. Só basta você se apegar à palavra. Mas o que o diabo gosta? Colocar barreira. Sofismas. Trabalho, ocupação e tudo mais. Rede social. Não vou aqui ser legalista de falar contra. Não, irmão. Mas precisamos estar próximo da palavra de Deus, irmão. A intenção que Deus tem é que você sempre veja a palavra dele.
Ao passo que ele diz ao profeta, escreva em letras tão grandes que até quem passar correndo veja o que eu falei. O que Deus quer é que você esteja conectado com a palavra. Porque conectado com a palavra, você está conectado com a promessa, irmão. O povo de Deus, todas as vezes que acreditava em Deus, que voltava para Deus, Deus liberava milagres, as coisas aconteciam. Mas quando o povo se afastava de Deus, aí Deus tirava a mão e o milagre não acontecia. Hoje, na nova aliança, é a mesma coisa. À medida que você age em fé, que você crê na palavra, até que ela vire convicção dentro de você, o milagre acontece, as coisas fluem, o dinheiro vem, a saúde vem, a prosperidade vem, as boas coisas vêm. Mas quando você não passa mais a acreditar, quando você passa a desacreditar, que você já passa assim, não, também não é tanto assim, aí as coisas começam a recuar porque elas não acontecem, irmão. Na medida que você acredita, elas vão acontecendo. Na medida que você também não acredita, elas deixam de acontecer. Porque a fé, irmão, é acreditar naquilo que ainda não está sendo visto, mas eu creio que já aconteceu na região celestial. E Cristo, Jesus, irmão, também ele foi tentado do poder a qualquer coisa. Isso aqui, irmão, é algo que mexe muito com as pessoas. Porque a ideia de todo mundo é poder. Todo mundo quer mandar. Todo mundo quer mandar. Hoje você vê até as criançazinhas mandando. Às vezes eu fico olhando assim. Amostradinho. Vou lá fazer sua passagem. Passa na minha frente. Uma época, a Isabela quis ser, irmão. Mostradinha para cima de mim. Nenê. Espera aí. Vem aqui. Já tem uma conversa. Todas as vezes. Por quê, irmão? Eu tenho poder na minha casa. Sou sacerdote na minha casa. A gente está conversando hoje, eu e a Rafael, um negócio. Ela reclama que eu não cito o nome dela, então hoje eu vou tacar o nome dela aqui. Estava conversando sobre o negócio, ela disse, não, porque Deus não me revelou. Eu disse, oi, volta um pouco. Como é a história? Está certo essa ordem? Ela disse, não. Quando Deus revelar para vocês, estão prontos. Se quiete, me ame. Porque, irmão, precisamos estabelecer a ordem. Não é ser machista, é protetor. Casa, a pancada tem que cair em mim. Eu suporto pela minha família. Aqui eu sou para-raio. Pode vir a pancada, não tem problema, eu seguro. Eu estou alicerçado na palavra para isso. E a gente estava conversando aqui com o irmão, e ele conversando, e eu disse, irmão, que você precisa virar homem. Não é desmerecendo a pessoa, é posicionamento. Posicionamento. Nós precisamos entender que nós somos guia. Paulo vai dizer que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu procuro me entregar por ela. Eu sempre digo para os meus filhos, eu estou doido para que vocês arrumem a vida de vocês e vá-se embora. É que eu vivo a minha vida com a minha esposa como namorado. É a nossa vida. Eu sou casado com ela. Meus filhos hoje estão na minha dependência, mas daqui um dia, tchau. E pensa. Vá para bem longe. Se você não for, eu vou. Simples e claro. Por quê, irmão? Isso é autoridade. Mas fora isso, hoje no mundo secular, todo mundo quer a sua autoridade. Cargo de gerente, todo mundo quer. Dono de empresa, todo mundo quer. Prefeito de cidade, todo mundo é. Governador, o que mais tem. A gente só não tem. Todo mundo tem uma ideia para alguma coisa, porque todo mundo quer governar. Isso está no ser humano. Mas a que custa eu estou lutando para conquistar esse poder? É aí que entra a pergunta.
Qual é a troca que eu estou fazendo para adquirir isso? Porque tem poder, tem cargo que eu alcanço, tem coisa que eu conquisto, irmão. Que à noite, quando a gente vai dormir, é como se a gente estivesse deitado no travesseiro de prego. A gente dorme, mas não descansa porque não está em paz. Porque o método que eu utilizei para conquistar não foi tão bom. Quando eu trabalhava na padaria, eu já trabalhei numa padaria, eu não era padeiro, eu era entregador de pão. Eu derrubava os pão. Padeiro é o que queimava o pão. Lá, um rapaz chegou para mim e fez uma proposta. Ó, tem cargo de fulano de tal. Quero chegar lá. Para eu chegar lá, eu preciso derrubar ela. Aí eu derrubando ela, o meu cargo vai ficar ali, porque eu vou ocupar, eu sou da ordem. Aí você vai e ocupa o meu lugar. Amém? Aí eu olhei para a cara dele. Estava com o café e o pão. Rapaz, não me faz jogar esse café na tua cara. Porque eu estou em paz com Deus. Proposta como essa não se faz para o servo de Deus. Eu vou te dar o tempo de você se arrepender. E não procurar atacar a pessoa tal. Ela está lá, eu não sei o motivo, mas acredito eu que por mérito. E você só chegará lá se chegar por mérito. Mas o que você está me propondo é uma indecência muito grande. Por vezes, irmão, a gente aceita propostas indecentes, negócios que são lucrativos financeiramente, cargos que aos olhos das pessoas são maravilhosos, mas a troca tem um preço muito alto. A palavra resistir ao diabo é você estar pronto para quando ele vier contra você. Você está aqui firme. Irmão João, por favor, irmão João. Irmão João. Não lhe fazendo a figura do diabo. Não, pelo amor de Deus. Venha. Venham para cá. Isso. Seu netinho da assim, que eu lhe conheço. A gente vai fazer o embate de empurra, tá bom? Mas quando você me ver caindo para lá, não me empurra. Para não passar vergonha na frente dos irmãos. A figura do diabo e eu. Aí o diabo vai vir para querer contra a minha vida. Eu estou posicionado. Mas a fé ela é testada. E quem é que vem testar nossa fé? O diabo. Então ele vai chegar, pode começar, devagarzinho. Aí eu estou aqui. Calma, eu já estou indo para lá. Aí eu começo a resistir, irmão. E é isso que Tiago está falando. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Resista ao diabo. Ponha lá o texto, Tiago. Está lá já? Tiago 4:7. Eita, processador lento. Não é nem a máquina, não, é quem está operando. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E vai acontecer o quê, irmão? Quando eu resisto ao diabo, acontece o quê, irmão? Quando eu resisto ao diabo, acontece o quê, irmão? Aí você corre. O que acontece, irmão? O que acontece, irmão? O que acontece, irmão? Põe o diabo para correr, irmão. Põe o diabo para correr, irmão. Resista. Mas primeiro, tem um segredo. O segredo está em sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? Esse termo aqui é um termo militar. Primeiro, são duas palavras. Dá a ideia de que você chega para um comandante de tropa e diz assim: eu quero
fazer parte dessa tropa. Eu quero guerrear. Eu quero ir contra o meu inimigo. Irmão, você já viu aquela cena de filme que está ali um pilotão do lado de lá, um pilotão do lado de cá, é bomba passando, é bala comendo, é facão indo para lá e para cá, e está uma pessoa ali no meio, não sabe para onde é que vai, não sabe para onde é que vai. Tem pessoas hoje em dia dessa maneira. Está na igreja, mas não está posicionado na batalha. Irmão, não pense que a vida é um mar de rosa. A vida ela é feita de fé, mas não de mar de rosa. E a gente não está formando aqui crente fraco na fé. A gente não está gastando a nossa vida aqui para que você fique, eu sou um coitado da vida. Não, irmão, você não é um coitado, não. Você não é uma coitadinha, não, irmão. Você é uma bênção na mão de Deus. Na outra vez que eu falei, a gente tem que parar com esse negócio de estar mendigando a atenção. Tem pessoa que vai falar, e aí, irmão, tá tudo bem? Tá, mas o diabo tá quase me derrotando. Irmão, mude essa palavra, irmão. Se alguém chegar para você e perguntar como é que está a sua vida, tá tudo bem, irmão. Tá uma maravilha. Você está mentindo? Não tá não, irmão. Mas em casa está faltando algumas coisas. Em casa tem algumas contas acumulando. A gente não vive pelo que vê. A gente vive pelo que crê na palavra de Deus, irmão. Porque se você está vivendo pelo que vê, é você que está se iludindo. Porque a palavra de Deus me orienta a eu viver pela fé na palavra dele. Então, quando eu chego e digo, Deus, eu estou aqui disponível. Agora, atente para isso. Na época da área militar em Roma, que é um pilar do exército, todas as pessoas que chegavam para se alistar diziam assim, eu quero ir para a batalha num pilotão tal. Não era chegar lá e dizer assim, eu vim dar meu nome aqui, como é meu nome? É Juninho. Você quer ir para a guerra onde? Não sei, tanto faz, tanto fez. Irmão, esse aí ia para o pior pilotão que existia, que é o pilotão de frente, para morrer logo. E a gente tem que ter um posicionamento, porque se você sabe quem você é, você sabe o que pode fazer. Se alguém chegar para mim, chegar irmão Emerson, que é o líder do louvor, dizer assim, irmão Jacques, a partir de então eu quero convocar o senhor para ser ministro de louvor da nossa igreja. Irmão, eu não vou. Não é desobediência, não, eu sei o meu lugar. Eu amo cantar sendo dublê. Eu amo. Quando eu vejo aqui os vídeos das irmãs cantando, irmão, eu me acho um cantor. Porque eu não estou ouvindo a minha voz, é a voz delas. Quando eu estou no carro e eu grito igual um louco desesperado. Mas por quê? Tem uma voz ali por cima da minha. Mas quando a internet para, aí eu ouço a minha voz. Oh, perdão, Senhor. Porque a Bíblia diz que ele aceita, ele é honrado com louvor, não com a voz. Que a minha voz, irmão, para cantar não foi feita, não. E olha que eu tentei, eu era cantor no meu início, na igreja, mas graças a Deus, alguém me direcionou, vá para a palavra, porque para o louvor não dá certo, não. Irmão, a gente tem que saber o que pode contribuir na igreja. Nós estamos em guerra, irmão. Nós estamos em guerra. Enquanto o mundo for mundo, enquanto o dominador deste mundo for o diabo, irmão, a gente está em guerra. Diga para o seu irmão, bora para a guerra. Não, mas diga como um Espartacus, vamos para a guerra. Arru! Irmão, lá fora, não é mar de rosa não, irmão. A gente, quando foi evangelizar semana passada, a gente se deparou com algumas pessoas que eu fiquei assim, meu Deus do céu, que vida é essa? Pessoas que a gente chegava para falar, que percebiam que a gente era crente. Na hora começaram a sair, inventavam desculpa.
Você acha que você está aqui, aí Deus fala com você, eu vou te ungir, vou te capacitar para você pregar o evangelho, aí você vai chegar lá fora, aí as pessoas vão chegar, você está... Oh, meu Deus, eu estava esperando essa palavra. Ai, eu vou aceitar Jesus agora. Não, irmão. Quando você se levanta para fazer alguma coisa, o diabo levanta demônios para tentar segurar as pessoas, irmão. Aí você precisa saber quem você é em Cristo. O verbo da vida não foi feito para acalentar pessoas, para você ficar aqui, sentar numa cadeira bacana, pegar um ar-condicionado. Não, irmão. Nós temos uma missão muito grande. De levar a palavra de fé e do amor, irmão. E libertar as pessoas. Essa é a nossa missão. Você é verbo da vida? Aleluia. Eu vou perguntar de novo, porque senão você vai ter que passar na secretaria ou fazer o discipular de novo. Você é verbo da vida? Amém! Irmão, a gente não nasceu, Deus não deu ao nosso apóstolo para ser mais uma igreja, não, irmão. Se você não percebeu, nós estamos avançando, irmão. Quem era do prédio lá menor, já sabe o que eu estou falando. Quem chegou ano passado está percebendo o que está acontecendo. E pega a visão, irmão. Observe agora, olha ao teu redor, olha ao teu redor. Olha aí, dá uma olhada assim, aqui de curioso. Meu Deus, dá uma olhada, olha aí, olha aí. Irmão, ano que vem, a essa data, irmão, a gente vai estar em outro patamar, irmão. Sabe por quê? Nós estamos crescendo, porque nós estamos ganhando batalhas, nós estamos ganhando território, nós estamos avançando em fé, irmão. Nós estamos ganhando. Sabe por quê, irmão? Porque pessoas estão pegando essa palavra. A gente não vende uma ideia. A gente não vende aqui um miticismo. A gente não vende aqui um paradigma para que você se mantenha, não. A gente está pregando a palavra de Deus, irmão. E quem não quiser, não tem problema. E você vai para uma igreja onde você se sinta bem com Cristo. Eu só não quero lhe ver fora do evangelho. Mas se você quer ficar aqui, irmão, se prepare para ser esticado. Um dia desse, o irmão chegou aqui, ali na recepção. Ele disse, não, porque eu quero vir, eu estou procurando uma igreja de palavra. Esse irmão, toda igreja tem palavra. Não, mas uma palavra que me agrade. Eu disse, então crie a sua. Agora, se você quer crescer, se você quer ser esticado, ser cutucado no teu ego, aí fica aqui. Fica do meu lado. Que a gente vai te ajudar. Irmão, porque se não for para você crescer, irmão, você está perdendo seu tempo. Não estou falando em crescer em tamanho, porque tem gente que não cresce. Eu não falei nada, Rafinha. Tem gente que não tem mais para onde crescer em tamanho. Mas em caráter, irmão, Paulo está dizendo que ele prosseguia um caminho, irmão, da perfeição. Se ontem você chamou palavrão, hoje você não falou mais, amanhã você já coloca glórias a Deus. Esse é o processo. Quando eu jogava bola, Felipe, eu nunca gostei de palavrão. Mas mal dizer alguém, aí isso eu gostava. Filho do Satanás. Vai quebrar uma perna. Eu te repreendo com todas as sortes de maldição na tua vida. Eu gostava, irmão. Aí a minha esposa, que a gente começou a fazer o remo, eu em casa jogando videogame, essa miséria, essa praga, a Satanás, era tudo de ruim, irmão. Dentro da minha casa, aí a minha esposa, meu filho, mude isso, não sei o quê, lá vem tu com a lezeira. Hoje, se alguém falar em morte perto de mim, irmão, eu já não me controlo. Eu não é, irmão. Irmão, porque você tem que entender, por que não morte, irmão? Tá, logo aqui um exemplo para você, sim, para você guardar na tua mente. Porque você não precisa mais falar, eu estou morto de fome, estou morto de cansado, eu estou morto de liso.
Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida. E tudo que tem em você tem que gerar vida. Então começa a mudar esse negócio que a gente acreditou que o outro falou lá do passado, irmão. Você não está morto de fome, não. Porque se você está morto de fome, é melhor morrer logo. Pelo menos já deixa um prato de comida para alguém. Eu estou morto de cansado. É melhor morrer logo. Pelo menos ninguém vai te carregar. Só até o buraco. Irmão, então mude a tua palavra. Eu estou com fome. Eu estou cansado. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou uma bênção. Comece a dizer aquilo que você é, irmão. Isso é posicionamento. E quando ele vai dizer, sujeitar-vos a Deus, ele está dizendo, chegue na igreja, chegue para Deus. Eu quero servir nisso aqui. Irmão, Deus me chamou com 12 anos para o ministério da palavra. E eu relutei muito, eu não queria. Eu achava que só os cantores que as meninas olhavam. Pregador ninguém olhava, porque era muito santo. Na época, pregador só andava de paletó, irmão. Até para tomar banho de paletó, de tanto santo que era. Então, eu não queria, eu não quero essa sentar toda não aí. Eu quero namorar, eu quero casar. Então, eu queria ser cantor. Ao passo que Deus foi me conduzindo, até que eu topei e disse a ele, eu aceito. Agora eu vou. Estou disponível. E para você ir para a guerra, você primeiro precisa amolar. Irmão, de onde a faca? Aquela faca bem bonita, bacana? Facão, facão? Facão. Não sei se você vai falar uma coisa teológica aí. Dá para ir para a selva com a faca desamolada? Tá. Vai morrer de fome, né? Dá para ir para a guerra sem antes limpar a arma? Sem saber a arma que tem? Quando eu cheguei no exército, que me deram, na época, para treinamento, o Mosquefal, é um fuzil antigo, pesado pra caramba, de madeira, irmão. Se você botar no ombro, que assim, na hora daquele negócio aqui, dele aqui, e não quebrar a tua coluna é boa. Me deram aquilo, só que me deram ele tinha um desvio de cano, bem curtinho. Quando eu fui para o exercício de tiro, eu mirei, na minha cabeça eu estava certo. Eu até apertei o R2, que apertou ali a mira certinho, no meio. Quando eu atirei, irmão, eu vi como ali a bala de Davi fez assim, ó. Eu mirei certo. Só que aí o instrutor pegou e falou, todo mosquefal, ele tem um desvio de cano. Você precisa colocar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para baixo, porque quando você der um tiro, ele vai fazer isso aqui. Ele vai subir e vai para a tua direita. Quando eu ajustei a mira, aí eu comecei a acertar e terminei MB naquele dia. Para quem não sabe que MB é muito bom. Só errei mais, de 10 tiros eu só errei 9. Acertei 1. Cadê? Eu acertei 8 naquele dia. Irmão, quando Deus me chamou, que eu me alistei, eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu comecei a me dedicar na palavra. Como eu sabia que eu ia viver no santo ministério, então eu comecei a me cercar de pastores. Eu vivia na roda de pastores. Pra você ter uma noção, em Campina Grande, a gente dormia no quarto andar, num prédio que tinha do lado da igreja, que lá só morava pastores, só dormia pastores lá. E eles só conversavam sobre obra, oferta, dízimo, contas, igrejas para crescer, obra missionária. E eu ali, parecendo um pinto na lama, sem saber para onde é que eu ia, mas me enchendo daquela palavra, de administrativo de igreja. Quando eu topei servir ao Senhor para Paraíba, irmão, pensei que eu ia para ser pregador, que eu ia aparecer na época do Orkut, e depois já no Facebook, todo mundo ia me elogiar e tudo mais. Eu fui para ser zelador da igreja.
Primeira congregação que eu dirigi, tinha 4 irmãos. Uma só ia depois da novela. O irmão Aloísio era meio louco do juízo. A esposa dele, a irmã, tinha menos juízo do que ele. E só tinha uma irmã, aliás, um irmão, que até hoje eu não lembro dele, que só foi uma vez na igreja. Eu pensei que eu ia começar com coisa grande, igreja como essa. Eu comecei com uma igreja pequena, só com 2. Mas eu sabia que eu estava no campo de batalha. Eu tinha vidas para lutar por elas. Eu topei o desafio. Por isso que eu falo para todo mundo, a gente tem um grande pastor. Topou o desafio de vir lá de fora, para vir para cá, para gastar a sua vida por você. O pastor ontem, ele caiu. Quebrou a costela, japonês se machuca, irmão. Ontem eu vim saber que japonês se machuca. Ele não está, hoje era o dia dele estar ministrando. Mas ele está aí, ó, tossindo. Aí conversou comigo, pediu para mim ministrar no lugar dele, porque se ele estivesse aqui, era Deus está aqui. Deus vai fazer milagre toda hora. Então ele optou por não ministrar hoje. Mas está aqui, irmão, dando um exemplo para você. Por vezes a gente, por algum motivo, não vem no culto na quinta. Eu estou falando para você especificamente que não vem nas quintas. Estou falando para você que às vezes no domingo chega até atrasado na igreja. Irmão, se você chegar tarde, o pilotão já foi. A gente precisa tomar posicionamento de crente. Se você topou se sujeitar a Deus, então obedeça a Ele em tudo. Não no que lhe agrada. Você acha que é bom? Tudo eu gosto de fazer para Deus, irmão. Eu não gosto, não. Tem coisa que eu faço com a cara feia. Mas depois eu mudo a cara. Porque tudo que Deus pede é bom. Fica de pé, por gentileza. O que eu quero liberar sobre a tua palavra, irmão, eu quero liberar tudo que Deus está mandando eu te falar. Que a partir deste momento, você está com uma palavra na tua vida. Você está começando a entender que você tem mais poder que o diabo. Eu recomendo você a comprar o livro, que eu ainda vi ali, tem uma unidade ou 2, Autoridade do Crente, Kendi Reagan. Você vai entender demais o que você é em Cristo Jesus. Irmão, porque está na hora da gente parar com esse negócio de gangorra. Olha, eu estou bem. Olha, eu não estou tão bem. Olha, eu estou feliz. Olha, eu não estou tão feliz. Olha, pastor, pode contar comigo. Eu estou para tudo que o Senhor precisar. Olha, pastor, não dá para mim mais. E a gente precisa tomar um posicionamento de crente. E crente não é que vem para a igreja, irmão. Crente não é aquele que oferta, que só dizima. Crente é aquele que acredita na palavra de Deus. Eu quero liberar sobre a tua vida entendimento de autoridade a partir de agora. Você vai começar a olhar para os desafios de hoje como aquele chihuahua. Tem aquele cachorrinho que só vai latir, né? É pincher? Chihuahua é um quê? É um cachorro também? Aquele pequenininho? Não, pincher. Pincher é aquele que só faz zoar, aquele pretinho, que parece um alarme. Pronto. Irmão, quem aqui não teve vontade de dar um chute naquele cachorro? Quem não teve vontade? Eu já tive muito. Mas calma, eu não pequei, eu segurei. Eu não mandei ele ficar como um quadro na parede.
Porque entre eu dar um chute naquele cachorro e aquela zoada, irmão, se eu der na boca daquele cachorro, ele vira um quadro nessa parede. Mas eu sei quem eu sou. E eu deixo ele latir. Até que ele venha próximo de mim. Até que ele venha tentar me agredir. Porque aquelas coisinhas mordem. E dói. E dói. O diabo ficar perturbando é dever dele. Mas se ele começar a tocar na tua casa, irmão, aí a conversa tem que ser outra. Se ele começar a tocar nas tuas finanças, a conversa tem que ser outra. Se ele começar a tocar nos teus filhos, aí, irmão, a conversa é outra. E a gente começar a entender que Cristo nos garantiu toda a autoridade. Feche os olhos. Estenda as mãos. Em o nome de Jesus, eu libero a unção de conhecimento sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Eu declaro a partir de agora uma sede pela palavra de Deus. Eu declaro aqui grupos de leitura se multiplicando neste povo. Eu declaro aqui grupo de WhatsApp, de irmãs conversando sobre os livros da palavra de Deus. Eu declaro meus irmãos chegando em casa e declarando a autoridade que Cristo deu sobre a vida deles, chegando no seu escritório e liberando a palavra de Deus e começando a vencer, botando o diabo para correr, porque ele está entendendo quem ele é em Cristo Jesus. Pai, a gente vai começar a ver no campo celestial demônios se batendo um com o outro, ó Pai. Porque esse crente aqui cheio da unção, e ele entendendo que tem unção para dar e vender, para dar e emprestar, para dar e distribuir, ó Pai. Aí o diabo, opa, agora ele está entendendo. Agora acabou pra gente. Agora não tem mais como enganar ele. Não tem mais como enganar ela. Não tem mais tentação que eu libere sobre a vida dele, sobre a vida dela, que vai convencer, porque ele está alinhado com a palavra de Deus dele. E eu quero liberar sobre a tua vida. Ora camasto ele camando como está pousando sobre as nossas vidas neste momento uma unção. Se eu fosse você, eu começava a pregar pela fé. Se eu fosse você, eu começava a pregar pela fé. Se eu fosse você, eu começava a pregar pela fé. E quem pega pela fé, milagre acontecendo, começa a manifestar coisas grandes, começa a produzir milagres, começa a produzir coisas. É a partir de agora, você não é uma árvore só de folhas, você é uma árvore de fruto, você é uma árvore de fruto. Você vai começar a produzir frutos de milagres, frutos de milagres, frutos de milagres, frutos de milagres. Começa agora a receber entendimento, começa a receber o entendimento da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Olhe para mim, olhe para mim. Sabe quando você começar a sentir que a palavra está mexendo com você? Sabe o sinal que é? Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você não vai ficar mais conformado, irmão. Você não vai viver mais a mesma vida que você está vivendo.
Você não vai aceitar mais o mesmo casamento. O seu casamento vai ser diferente e vai ser melhor. Você não vai aceitar uma família mexida, destruída pelas ordens do diabo. A tua família vai ser restaurada. E a tua família vai dizer como Josué: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Irmão, você vai olhar para a tua conta e você não vai aceitar saldo negativo. Você não vai aceitar 0, 0, 0 e nenhum número depois. Você vai começar a se revoltar e a declarar: dinheiro vindo, dinheiro vindo, dinheiro vindo. Você vai olhar, vai ver a doença na tua casa e vai começar a declarar: saia, saia, saia. E ela vai ter que sair. Sabe por quê? Porque hoje a revolta espiritual, está tomando a tua vida a partir de agora. Olhe para mim. Eu estou liberando uma palavra que Deus está mandando eu falar. Você vai chegar na tua casa. Comece a olhar os móveis da tua casa. Comece a olhar, ver o estado da tua casa. E se alguma coisa gerar revolta na tua vida, é preciso mudança. É preciso alinhamento com a palavra de Deus. Não dá para viver com panela feia e suja em cima de fogão. Não dá para viver com o banheiro tudo sujo. Na hora que chega uma visita, dá aquele tapeado só para ele não perceber, que ele vai perceber que está tudo sujo. Roupa velha rasgada, irmão, está na hora de jogar fora. Tacar fogo, não presta para ninguém, taca fogo. Esse negócio de dizer que está sem comida, que está tudo acabando, começa a de hoje a se revoltar. Começa a dizer: eu sou suprido em tudo. Porque naquilo que você fala, Provérbios, Salomão vai dizer que pode gerar vida ou pode gerar morte. Se você gerava morte, a partir de hoje há uma revolta no teu coração e comece a gerar vida, 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 vida na tua casa, vida nos teus negócios, vida dentro de você, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que gera revolta em você é necessário mudar. Porque Paulo começa dizendo: não vos conformeis com este mundo. A gente não vive em recorrência do que este mundo está regendo. O diabo pode tentar gerar tendência. A gente não vive por tendência. A gente vive pela palavra de Deus, irmão. E à medida que começar a gerar revolta, aí você começa a mudar a tua mente. Aí você começa a mudar a tua mente. E como é que eu movo? E como é que eu renovo a minha mente? É com a palavra de Deus, irmão. É com a palavra de Deus. Eu leio a palavra, eu confesso a palavra, acredito na palavra, até que ela se torne verdade dentro de mim. Irmão, tem hora que parece coisa de doido. Você começa a dizer: eu sou rico, 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 eu sou rico. Aí você já passa para o estágio maior: eu sou milionário, eu sou milionário, eu sou milionário. Aí você começa a rir: eu não tenho falta de nada, o dinheiro vem ao meu encontro. Eu tô trabalhando, o dinheiro começa a cair, o dinheiro começa a me procurar. Eu estou andando, eu estou evangelizando, eu estou pregando a palavra, aí o recurso começa a chegar. Sabe por quê, irmão? Você começa a dizer, aí quando alguém diz assim: não tem dinheiro, aí você diz: você não tem, mas eu tenho. Quer quanto? Quer quanto? Quer quanto? Porque eu tenho para dar, eu tenho para emprestar e não quero devolver, não quero que você me devolva. Eu estou te dando porque eu tenho bastante, irmão. As pessoas dizem: eu tenho dor de cabeça. Você se revolta. Você tem. Eu sou curado. A pessoa diz: eu estou ficando louco. Você diz: eu estou ficando mais cheio da presença de Deus. Irmão,
Você precisa começar a se revoltar com as coisas ruins desse mundo. No dia que a gente começou a evangelizar, e graças a Deus a nossa igreja está começando a crescer cada vez mais, avançando, porque você está chegando e é mais gente para somar nesta obra. A gente saiu no campo, irmão. Chove se agarrando nesse mundo, nas drogas, em tudo que o diabo está lançando, irmão. E não dá para fingir que está tudo legal. Não dá para olhar para esses bancos aqui e ver vazio e fingir que está tudo legal, irmão. Nós precisamos viver uma vida de inconformados, de ver um banco vazio. E eu estou nesse plano. Eu estou no plano, irmão, modo turbo, encher a nossa igreja. Deixa eu repetir para você, irmão. Eu estou no modo turbo, no plano de encher esta igreja. Eu só consigo, mas vai demorar. Topa comigo? Topa comigo? Topa comigo? Topa comigo? Topa comigo? Topa comigo? Você topa, irmão? Não, irmão, você topa, irmão? Você topa, irmão? Você topa pegar, irmão? Porque isso não é projeto meu, não é projeto do pastor, é projeto de Jesus. É encher a casa, é encher a casa, é encher a casa. Aleluia. Se você está ficando inconformado, você vai fazer um negócio agora. E se ficar com raiva, vai pagar o lanche depois. Diga, eu topo trazer pelo menos mais um até o fim desse ano para esta igreja. Aqui foi nós. Agora, como você vai alcançar, o problema é teu. Dá teus pulos. Cria canal no YouTube. Faz live. Cria literatura. Cria grupo aí do WhatsApp. Mas se você topou de fato, não é você falou, é se você topou, você vai cumprir a sua palavra ainda hoje, ainda esse ano. Pelo menos um. Pelo menos um. Se eu fosse você, eu fazia como eu faço. Eu chego aqui, quando eu estou sozinho, eu pego um banco e começo a declarar. Ou com Marcos, ou com Antônio, ou com João, ou com Enzo, ou com Wendel, qualquer nome, eu saio aí botando nome, eu vou falando até inglês e francês, eu saio falando nome, uma hora eu vou acertar um. Eu disse, sentando aqui do meu lado, e vai sentar do meu lado, a minha esposa, eu e essa pessoa do meu lado. Como é que você faz? Começa a reivindicar. Se está na mão do diabo, manda o diabo tirar a mão. E essa pessoa vai vir até você. Vai existir uma conexão. E Deus vai te falar, é essa pessoa aí que você vai levar para a igreja. Amém? 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 Amém?